Eu valido aquilo que eu gosto mesmo de fazer, quando estou no olho do furacão, quando a coisa está acontecendo. Fala galera, beleza? Chegamos a mais um episódio do podcast de Pouco em Pouco. Um podcast voltado ao empreendedorismo, mas não pela ótica do glamour depois de tudo deu certo. Aqui a gente conta histórias e toda a trajetória antes de dar certo. Lógico, a gente fala de perrengue, a gente fala da vida do empresário, mas é isso que constitui e fortalece. Estamos aqui, eu, Emerson, representando a Bússola Consultoria e Gestão Empresarial. E Luiz Vacari, representando a Love Burger e o El Nacho Restaurante Mexicano. Luiz, chegamos ao nosso 32º episódio, 32 cervejas, e hoje eu tenho uma convidada que está me acompanhando na cerveja, o que é difícil. Normalmente o convidado chega aqui, o empresário, não, eu quero uma aguinha, e hoje essa entrevistada aqui, ela está me acompanhando na cerveja, então já tem um ponto positivo comigo, que é Mariana Munarolo, da Munarolo Digital. Mari, que é uma companheira, uma amiga, e que também é empreendedora. Mari, obrigado por ter aceito aí o convite, obrigado de contar a sua história, e para que todo mundo te conheça, para quem não te conhece, quem é a Mariana? Ai, gente, eu que agradeço o convite, fiquei super feliz mesmo. Bom, antes de começar, vocês já viram que eu sou uma cervejeira, né? Já deu pra ver que eu gosto de tomar cerveja. Bom, eu sou a Mariana, tenho 44 anos, sou pisciana, peixes com ascendente escorpião, igual o João do Santo Cristo. Escorpião sou eu. É escorpião? Sim. Ascendente peixe também, né? Agora é bom. Aqui no podcast é um podcast voltado ao horóscopo, astrologia. A gente traz, depois de 3 dias, a gente traz o seu amor de volta. Exatamente. Eu falo que eu sou, por ser pisciana e escorpião, com ascendente escorpião, eu tenho os pés no chão e a cabeça na lua, a cabeça firme na lua, eu tenho que me buscar, assim, várias vezes. Sou jornalista. Sou divorciada, não tenho filhos, mas tenho 2 sobrinhas maravilhosas. Então fiquei pra titia. Sobrinha é a coisa mais gostosa do mundo. É onde? Porque você pode fazer o que você quiser, depois você devolve. É bem isso. Exatamente. Você estraga, devolve pro pai e pra mãe, tá tudo certo. Quando começa a chorar e encher o saco, você fala, viu, pode voltar pra sua mãe. É isso. Bom, eu sou jornalista de profissão, né? Nunca me vi fazendo outra coisa, na verdade, porque eu sempre gostei muito de ler, de estudar, de falar, falo muito, também falo que eu nasci debaixo da cachoeira, falo pra caramba. E comecei trabalhando aqui em Jundiaí, depois eu acabei indo para São Paulo, fiz carreira no mercado corporativo de São Paulo, trabalhei em grandes empresas, trabalhei no Banco Real, antes de virar Santander, trabalhei na TOTS, na Hora, com grandes empresas lá. Quando foi 2011, eu acho, eu já comecei... Na verdade, eu sempre tive esse espírito meio empreendedor, porque assim, de uma certa forma, eu praticava empreendedorismo no meu trabalho. O Intra. O intraempreendedorismo, isso mesmo. Sempre, assim, nunca fui uma pessoa que gosta de... Eu não sou conformada com a vida. Assim, não consigo ser conformada com a vida. Então, eu sempre busquei algo, quando algo não estava bom, mesmo no trabalho, eu tentava, de alguma forma, remodelar aquilo, inclusive nos lugares onde eu trabalhava. Então, eu sempre fui uma pessoa que, assim, apesar, eu acho que o cargo não era tudo. Então, assim, valia também o que eu tinha para compartilhar, para ensinar, para dividir. Então, acho que, de uma certa forma, esse empreendedorismo estava sempre ali. Quando foi em 2011, eu trabalhava numa empresa em Alphaville e eu já estava tão de saco cheio, para falar a verdade, do que eu fazia, que eu falei, não, vai ser minha última experiência CLT. No mercado corporativo, CLT. Depois disso, se não rolar, eu vou, sei lá, vou vender coco na praia. Viver da minha arte. Viver da minha arte. Viver da minha arte. Né? E eu, um tempo depois, eu acabei sendo desligada da empresa. Na verdade, toda a minha equipe foi desligada, teve uma reestruturação e tal. Eu falei, bom, é agora, né? E eu sempre fui uma pessoa que tem mania de organização. Eu gosto das coisas... Meio toque. Quase um toque mesmo. Você veio de escorpião. Voltamos à astrologia. Viu? Mas o meu lado pisciana me faz também deixar, tipo, torneira aberta, esse tipo de coisa, né? Então dá um conflito ali. E aí, como eu gostava muito disso, eu falei, cara, eu vou fazer um curso de personal organizer. Essa eu não sabia.
Acho que é onde que não teve. Tá vendo? Nossa. A gente descobre coisas no meio do caminho. Isso Tem é um mesa de negócio bar. legal, né? Tem muita gente ganhando grana com isso, né? Isso, hoje sim. Sim. Na época, eu me lembro que... Isso é que ano? 2011? Ai, 2012, eu 2012. acho. 2012 ou 2013. Ainda não era difundido, né? Essa área. Não, eu voltei para Jundiaí, eu morava em São Paulo nessa época, acabei voltando para cá. Fiz o curso e tal, comecei a realmente organizar casas, consultório médico, escritórios, fiz vários projetos. Só que aquela coisa, né? Bom, então eu tinha que divulgar, então criei um site, comecei a divulgar nas redes sociais, no Instagram, distribuí panfleto também, né? Nos prédios e tal. E chegou uma hora que eu vi que eu me dedicava mais à divulgação do que ao trabalho em si. Exatamente, aqui organizar, ou pegar um projeto de organização. Eu falei, cara, não adianta. Meu negócio é comunicação, eu gosto disso, e voltei. Então, comecei de novo Passei um período perrengues, assim, tive uma depressão no meio desse caminho e tal, que também fiquei nessa crise existencial, mas eu sabia que meu caminho era mesmo a comunicação e o jornalismo, enfim. E eu já trabalhava com marketing, quando eu nas empresas em São Paulo já estava começando a trabalhar com digital, né? Então já tinha mais projetos no digital do que no offline. E aí eu comecei a me capacitar, me especializar, porque eu falei, Jundiaí era assim, eu via muitas pessoas, muitos profissionais da minha área, jornalistas, que ainda eram muito resistentes à ideia de ir para o digital, né, para trabalhar com online, que achavam que o impresso ia morrer, enfim. E assim, eu naquela de nunca ser uma pessoa, de não me conformar, eu falava, não, eu não posso ser uma dessas pessoas, eu preciso correr atrás. Então comecei a estudar e tal, comecei a pegar alguns projetos, e enfim, trabalhei daí. Aí voltei de novo pro digital, tô falando pra caramba, né? Não, mas é pra falar mesmo, né? Bom, daí... Mari, não sei se você... Vai, toca aí. Não sei se você percebeu, mas você é uma Deixa eu tocar também, vai. A entrevistada fala, né? A gente só tá deliciando aqui com as suas histórias. Bom, daí trabalhei, voltei para veículo de comunicação, trabalhei no portal, depois fui para a TV Tech. E aí eu descobri uma outra vocação. Na verdade, que eu acho que ainda é mais minha vocação do que o próprio jornalismo. Eu comecei a dar aulas, né? Que legal. Esse bichinho, né? Esse bichinho quando pica não tem jeito, né? Não, eu acho que eu fui picada mesmo, porque eu comecei a dar aula, incentivada por 2 profissionais lá da TV, que são meus amigos, que sim, foram pessoas que me incentivaram demais. Se quiser falar os nomes. Tá? Quer falar os nomes? O Hilário Pereira e o Anderson Miller. O Hilário. O Hilário, a gente já conhece ele. Hilário de óculos, né? Isso. O Hilário estudou comigo. Ele foi dar palestra na faculdade também pra gente. O Hilário era de uma turma, uma turma anterior à minha, de publicidade. O Hilário, bom, eles são 2 queridos, me ajudaram muito. Eu lembro muito do Hilário me falar, porque eu cheguei para conversar com ele, eu falei, mas eu nunca dei aula, eu não consigo me ver dando aula. Ele falou, Mari, eu sou professor hoje porque alguém me deu essa oportunidade. Então, isso eu nunca mais esqueci. Né? Eu falei, bom, então assim, eu sou muito grata a ele e ao Anderson por isso, por essa oportunidade. A Mônica também, Grupela, superintendente da TV, que também sempre me apoiou. E eu não falei mais. E aí eu comecei a sentir que assim, embora eu precisava dessa segurança de um trabalho, mesmo que na época PJ, não CLT, mas assim, eu precisava dessa segurança, mas isso não me bastava. Né? Eu precisava voar, assim, tentar a minha carreira solo aí. E aí, desde o começo do ano passado, que eu resolvi mesmo, falei, não, vou embarcar nessa e vamos ver no que vai dar, empreendendo. Mas é publicitária também ou só Não, jornalista? eu sou jornalista. Só jornalista, formação, né? Isso, e me especializei em marketing digital e hoje eu trabalho com consultoria, com gestão de mídias sociais, mentoria, que acabei também pegando gosto pela coisa, e também dando treinamentos e aulas em algumas escolas aqui de Jundiaí, também no Senac, na pós-graduação do Senac. Legal. Não, conhecendo um pouco a Mariana, né? A Mariana, ela é inconformada mesmo. Então, a Mariana é aquela famosa pessoa que se ela vê a agenda livre, alguma coisa está errada, né? Tô falando errado? Não. E o que eu acho que é legal do que a Mari falou, em relação à carreira dela, é que assim,
principalmente na área de jornalismo, né? Eu tive muito amigos jornalistas porque eu me formei em comunicação social numa época que se fazia, né, a escolha. Então você estudava um ano em comunicação social, com RP, jornalismo e publicidade, e depois você migrava para a área que você tinha mais vocação, para a área que você sentisse que era mais sua praia. E eu lembro, essa época, eu tô falando aí de 2002, 2003, eu lembro que o pessoal tinha muita resistência mesmo, o pessoal do jornalismo ao digital. Um pouco pela incerteza, o que seria o digital? A gente não conhecia, né? Então, tinha os blogs, tinha os sites ainda no modelo estático, tinha as primeiras redes sociais. A gente não sabia o que se tornaria. Em 2002 era web 1.0 ainda, né? Eu estava começando a 2.0, na verdade, né? Que é o 1.0, só para traduzir aqui, 1.0 eram conteúdos somente feitos por empresas grandes. E a 2.0 é quando começa as pessoas a escreverem blogs, conteúdos próprios, né? Acho que a principal migração do 1.0 para 2.0 é que no 1.0 eu falo e você escuta. Isso. Como uma mídia tradicional. Começou a ter uma interação, né? Como uma mídia tradicional, na verdade, né? Como era a Rede Globo, a SBT, tinham só aqueles canais de comunicação, eles falavam, a Web 1.0 era eles falavam, tá ok. Que eram os grandes portais, né? E quando começa a ter né? Quando começa a ter a troca, aí começa um conceito mais 2.0. Mas eu lembro que o pessoal, eu acompanhei de perto, eu na publicidade não sofri muito isso, a gente até gostava. O publicitário até gostava de ter mais canais, porque quanto mais canais, mais a gente pode trabalhar. Sim. Né? E eu lembro que tinha muito amigo jornalista na época que tinha um puta de um pavor do digital, de não, isso aqui não pode vir, não pode acontecer, porque vai roubar o espaço do impresso, vai roubar o espaço da TV, vai roubar o espaço de revista, e aí até de outras mídias, né? Que a gente tinha. E quanto é importante a gente não se conformar e falar assim, poxa, peraí, se o cenário, eu não consigo mudar o cenário. O macroambiente não está na minha mão, né? Então, se a tecnologia está surgindo e se os novos canais vão ser digitais, como eu posso me adaptar dentro daquilo que eu sei? E eu acho que, não sei, Mari, acho que você viveu essa época, né? Que foi a queda do MTV, né? Também. Não, diploma. Diploma primeiro, né? Então, assim, exato. Você começa a não, entre aspas, a não valer nada, porque aí qualquer um também pode ser jornalista, pode, né, se comunicar, fazer valer aquilo que fala. E até hoje, de uma certa forma, isso também deu voz para os criadores de conteúdo. Exatamente. Que hoje estão aí. E eu acho que tem também campo para todo mundo. Não vejo hoje, claro. Acho horrorosa a não validação do diploma, porque assim como está vindo uma polêmica aí para outras também profissões não terem, extinguirem os diplomas. Os diplomas. Isso assim é um absurdo, porque eu acho que você precisa ter, além da experiência que a gente tem de trabalho, você validar, exato, né? Um conceito de ter feito estudado numa instituição. Pelo menos o mínimo de repertório, né? Exato, algo que te embase do que está falando, né? Então, assim, acho isso um absurdo, mas peguei exatamente isso. Então, assim, fim do diploma, a desvalorização da profissão do jornalista, inclusive até hoje, né? Essa resistência das pessoas mesmo, esse medo do que poderia acontecer e assim, e como as coisas se modernizaram, porque o rádio vai acabar, a gente está aqui fazendo podcast, né? Então assim, ter enxergar à frente, não ficar mesmo prostrado pensando, não, eu sou resistente, eu sou um jornalista raiz. Não, né? Vamos abrir a possibilidade, vamos ver o que novo pode trazer, né? Sabe o que é um bom gatilho do que a Mari está falando? É que tudo vai evoluir. Então não é só a mídia e não é só as profissões, mas todo o cenário em volta. Então hoje a gente tem várias pessoas que trabalham à distância ou que de repente estão no trânsito e que elas utilizam da plataforma digital para escutar um podcast, para escutar referências. Quantas pessoas não assistem do próprio carro? Vídeos no YouTube. Esses dias eu vi era um meme, né? Mas era uma artezinha que fizeram lá. Eu tentando explicar para o meu avô que é um podcast. Aí ele falou, na minha época tinha rádio. Era rádio, né? Eu vi também. É a mesma coisa, né? Exato. É só a forma como a gente passa a consumir, né? Exato, porque eu falo, eu costumo falar, eu já falei acho que algumas vezes aqui, mas assim,
o ser humano não mudou muita coisa. Desde a época das cavernas. Os sentimentos, as necessidades são bastante. Você precisa de moradia, que é a tal da pirâmide de Maslow, né? Você tem lá, a básica, você precisa comer e beber. Fisiológico. Isso desde sempre. Hoje é em 2023, mas lá em 0 ou 4 mil antes de Cristo, precisava comer e precisava morar. Precisava fazer as necessidades. Depois você vai subindo, né? Que aí era o faraó que estava lá na ponta, hoje é o Bill Gates, os caras. Então, assim, as necessidades são as mesmas. O Elon Musk, enfim. Mas as necessidades do ser humano, elas sempre foram as mesmas. O que mudam são as tecnologias. E aí quem está à frente do processo, que nem o Uber, né? A gente fala de jornal e tal. O Uber também veio, quebrou a perna dos motoristas de táxi, que estavam o quê? Esculachados, os caras andavam com o carro tudo arrebentado, maltratava cliente. Veio o Uber, né? Começou, agora descambou, né? Mas assim, veio como? O cara trabalhava de terno e gravata, já dava uma impressão, nada mais era do que um táxi, só que moderno, que você não precisava ir até um ponto, você chamava na sua casa e tal, e melhorou o processo, né? Porque aí o taxista não precisava voltar para o ponto dele, ele podia estar no aplicativo, ele já está lá perto, já pegava uma corrida de volta, melhorou. E o melhor de tudo é que quem escolhe é o cliente. E a necessidade do quê? O poder de decisão é nosso. A necessidade do ser humano não mudou. Não mudou. Que era a necessidade de locomoção. Exato. Se é de Uber, de táxi ou de carroça, de carruagem, lá atrás é mesmo. E aí eu vou utilizar, né, já que você pegou o gancho aí da pirâmide de Maslow, quando eu vou ensinar sobre a pirâmide de Maslow, eu falo o seguinte: o grande problema da pirâmide é o quarto nível, que é o status, que é a autoestima. Por quê? Fisiológico, ok. Lógico, a gente sempre vai ter segurança, ok. Necessidade social, ok. O grande problema é que não basta estar fisiologicamente bem, segurança ok e social ok. Quando você bate no status da autoestima, você já não quer aquilo mais no início. Então, por exemplo, hoje não, mas vamos pensar assim, há 15 anos atrás eu estaria com uma Brahma aqui. Nada contra a Brahma aí, gente. Sem criar polêmica, né? Eu estaria com uma Brahma aqui, porque é o que eu bebia na época. Então, na minha pirâmide ali, tanto no social, na segurança, na estima, era uma bebida que eu gostava. Só que chegou um momento da minha vida que eu bati lá no status de estima e falei assim, não quero mais. Então já não vale aquela Brahma, já não vale aquela moradia, já não vale aqueles amigos, já não vale, aquilo que me dá segurança já não é a mesma coisa. Então, o grande problema do ser humano é que quando bate no status, ele volta na primeira casa. Né? Por isso que o topo da pirâmide, que é a autorrealização, por isso que é tão difícil. Porque a autorrealização significa você estar no patamar fisiológico, de segurança social e de estima, satisfeito. Então, quando bate na quarta ali, volta. Só que daí, voltando aqui na carreira Mari, né, enquanto os jornalistas estavam brigando contra o digital, talvez a Mari estava pensando assim, peraí, o que eu posso trabalhar aqui? E acho que é uma virada. E como que foi essa mudança de jornalismo para criadora de conteúdo? Eu acho que um pouco dessa... Bom, volto a dizer, do inconformismo, né? E essa coisa que, assim, o jornalismo tem essa coisa da gente não viver uma rotina, não, de ser tudo muito, assim, muito rápido. Dinâmico, né? Dinâmico, mas eu acho que a questão do criador de conteúdo é essa. É eu poder ouvir, saber o que a pessoa do lado de lá quer. Né? Se eu estou realmente interagindo com ela da forma correta, se eu estou resolvendo uma dor dela, né? Se eu estou fazendo chegar de maneira correta a mensagem para ela. Então, acho que foi isso que me deu... E tudo muito rápido, né? A questão do online, eu acho que é principalmente a gente poder enxergar que algo estou indo por esse caminho e essa estratégia não está dando certo, eu consigo mudar, às vezes, num stories, num post, num anúncio patrocinado. Coisa que antes era muito trabalhoso, né? Imagina, você pensa que eu brinco com os alunos, eu falo assim, nossa, você vai... Não que a gente tem ainda, né, toda aí uma estratégia offline, mas você imprime lá 1000 folders para uma promoção e aquilo não dá certo, você deixa aquilo encalhado. Volta pro cara, pro design, fechar arquivo, manda pra gráfica, amanhã aprova, aí você aprova, manda rodar, vai rodar, cortar, manda até chegar, né, na ponta, a pessoa que vai entregar. E quando roda errado... já foi.
Puta, já veiculou, cara, já tá aquele monte de material pra rua e tá tudo errado. O digital já é. Não, é tudo na muito hora, rápido. Né? Então eu acho que é um pouco isso também. Porque eu sou uma pessoa também muito ansiosa. Então eu acho que o digital me deu essa Um remedinho. quase um remédio mesmo, né? Porque aí você consegue realmente resolver tudo muito rápido e enfim, e a coisa foi rolando dessa forma. Eu acho que e eu não consigo me ver mais não atuando no digital. Uma coisa que já é um caminho meio que sem volta ali. E como que surgiu aulas, mentorias e tudo mais? Porque daí a gente brincou em outros episódios que é uma besteira tremenda a gente querer mandar no mercado. Porque a gente tem uma intenção, de repente a gente tem uma vocação, a gente gostaria muito que as pessoas aceitassem tal produto, né? Mas as pessoas, a gente põe um produto para rodar e a gente percebe que as pessoas querem outro. Como que foi essa transição para você? Transição não, porque você continua criando conteúdo. Na verdade, eu aprendi uma coisa com o meu mentor, no caso, minha mentora aqui da frente. Mentoria sempre regada. Que me ajudou muito Sempre a abrir regada. o olho para muita coisa, mas assim, é a questão de que ele sempre fala de que a gente precisa surfar a onda mesmo, entender o que está acontecendo. Então, assim, apareceu essa oportunidade para dar aula, eu travei, realmente, falei, não, eu não vou conseguir, não. Minha primeira aula foi um negócio assim, surreal. Eu achei que eu fosse infartar. Parece que vai ser pela boca. Passei mal. Eu falei, gente, como é que eu vou fazer a coisa? E ao final da aula foi tão legal. E uma aula de 4 horas, porque era um curso que a gente tinha 10 encontros na TV, eu acho. Um curso de práticas de mídias sociais. E eu já cheguei falando para os alunos. Eu falei, olha, vocês estão tendo aí o privilégio ou o azar De ter a primeira aula. de ser, de ser a minha primeira aula. né? E assim, no final, eu já me sentia tão diferente que eu falei, não, eu gosto de fazer isso. Então eu fui entendendo que assim, eu podia ser uma profissional que trabalha com criação de conteúdo, né, que elabora estratégias ali do digital, mas que eu podia ser uma pessoa também que poderia ensinar aquilo que eu sei. Porque também tenho isso. Essa coisa de meio idealista, assim, que eu acho que conhecimento tem que ser compartilhado, sempre. Posso estar sendo demagoga porque eu estou falando, mas assim, a melhor forma de você aprender mais é ensinando. Exato, quando você falo isso em todas as aulas. Coralina, né? Eu falo que eu mais ensino. Eu falo ensinar é aprender 2 vezes. Ensinar é aprender 2 vezes. Eu mais aprendo com eles do que eu ensino, porque é uma troca muito grande. Então eu falei assim, não, eu sempre tive essa coisa de mesmo nas empresas, eu não sei se eu podia dizer que eu não era competitiva, mas eu tinha mais essa coisa mesmo de vamos todo mundo ali, eu ganho, porque assim, eu entendo que se eu te ensinar, ou né, se a gente dividir ali aquele trabalho, aquele projeto, e você subir, eu tô subindo também, todo mundo ganha. Então tem essa coisa de que se eu passar para pessoa, até porque muita coisa do que eu faço tá aí, todo mundo faz, não tem nada, não é secreto, né? Você não tá reinventando a roda, né? Exato, eu só tô dando a minha maneira de ensinar, o meu conhecimento, a minha experiência, que eu acho que é a grande diferença. E não consigo sair mais, porque é isso. É um prazer tão grande você dividir seu conhecimento, saber que de uma certa forma você está ajudando uma pessoa ou transformando a vida dela, porque ali, principalmente nos cursos da TV Tech, o que acontece? São microempreendedores, são empreendedores como eu, no caso, né? Que hoje sou ainda uma empreendedora, mas aprendi a delegar, graças também ao meu mentor, que só fazendo propaganda dele, né? né? Aprendi a delegar porque eu era uma pessoa meio não, ainda sou, mas estou no caminho. Controladora, centralizadora, então assim, entender que eu preciso dividir algumas coisas para que eu possa me focar em outras. Naquilo que é mais produtivo. Exato, que me tiver mais ali, um retorno maior. E gente, me perdi aqui, tá vendo? Pisciana é uma desgraça. Não, começou a falar do mentor, já perdeu o foco do Bunarolo. E aí, não, então essa coisa assim, de dar aula principalmente essa troca, de saber que eu tô trazendo a minha experiência, que assim, outras pessoas fazem o que eu faço,
Mas não com a minha bagagem, com os meus perrengues, né? Com tanto que eu já me lasquei nessa vida. Sabe o que é legal do que a Mari tá falando? Porque assim, eu acho que o cenário digital e cada pessoa ser canal, porque hoje cada pessoa é um canal. Então cada pessoa tem o seu meio de comunicação ali e ela pode reverberar para quem ela quiser. E na quantidade que ela quiser, ela pode investir para ter mais gente, ela pode se promover, né? Então hoje ela é um canal mesmo, é uma mídia. Então, o fato da pessoa ser um canal, se a pessoa for boa em algo, automaticamente alguém vai pedir para ela se não pode ensinar. Então, mesmo a parte docente, a área docente, ela também tem um caminho de que, viu, é só você fazer bem feito e ter uma bagagem, uma história, você pode ensinar alguém. E ninguém vai te criticar porque você não estudou A, porque não estudou B, porque estudou C. Né? As pessoas que são mais conhecidas hoje, algumas pessoas, né? Lógico, tem bastante gente que é bem letrada, bastante gente que tem uma puta estrutura curricular aí por trás. Mas algumas pessoas que estão em evidência hoje e que elas falam, muita gente ouve, e ouve com propriedade, ouve para seguir, você vai ver o histórico dela acadêmico e a pessoa não tem. Exato. Né? Às vezes tem um curso incompleto ali, teve uma ideia que a pessoa parou ali, mas o que essa pessoa fez? Ela foi boa em algo. E se você for bom em algo, automaticamente você ganhou um gabarito ali, você pode ensinar alguém. Por quê? Porque ela quer ensinar? Não, porque as pessoas vão pedir. Né? Daqui a pouco o Luiz está aqui falando sobre fazer um hambúrguer, e alguém pode chegar para ele assim, viu, me ensina. Dá uma consultoria para mim? Vou abrir um restaurante? Vou abrir um restaurante? Então, pô, tô achando que o trabalho que você fez aqui na Love... Verdade, hein, gente? Vou abrir esse serviço eu aqui ia falar agora. isso, viu? Se você está querendo abrir um restaurante ou hamburgueria, pode me contratar aqui. Eu acabei de fazer uma mentoria aqui de graça, mas assim, mas é verdade, se você é bom em algo, você pode passar isso adiante. E se você não enxergar isso, alguém vai enxergar em você e vai falar assim, viu, e aí? Topa. Gente, e outra coisa, se não tem ninguém te copiando, se não tem ninguém te pedindo, porque isso é ruim. Entendeu? Aí é um ponto de reflexão, É um né? ponto de reflexão. Agora, se você está falando, se você está fazendo, se você está demonstrando e as pessoas estão querendo mais, é um novo campo. E eu acho que isso aconteceu com você, né? Com mentoria e tudo mais. Você está ali, está fazendo um bom trabalho. Alguém enxerga a oportunidade de você de dar aula. Você vai para a aula, vai para o protagonismo, vira referência. Vira referência, alguém começa a escutar e fala assim, isso dá certo. Por uma pessoa chegar para você e falar assim, viu, em vez de ensinar todo mundo, ensina aí. Entendeu? Só que vai... E aí, às vezes, é legal até essa parte de mentoria, né? Porque às vezes você pega uma sala de aula, né? Não sei como que é lá na TV Tech, quanto máximo de pessoas na sala de aula? 20, 30 alunos. 20, 30 alunos máximo, né? A gente deu aula para 120 alunos. Teve aula, a gente fez até um curso na faculdade que era para salas grandes, né? E era necessário. E era necessário, porque assim, você imagina, você pegar uma sala de aula onde tem aluno de engenharia, aluno de direito, de administração, RH, publicidade, propaganda, marketing e afins. Você pegava 120 negros assim, ó, só caramba. Só que aí, desses 120, nessa experiência que eu tive, né, o Emerson tem até hoje, que dá aula ainda, você percebe que 5% realmente é interessado. O restante tá ali, tá para passar tempo, tá porque não tem nada para fazer, não é porque realmente gosta de estar ali e escutar. E a mentoria é exatamente isso, né? Quando uma pessoa te procura, é porque ela quer se desenvolver em algo, só que ela se sente perdida, porque ela já está talvez um pouco mais evoluída para estar numa sala de aula com muita gente, né? Porque é ruim mesmo, né? Às vezes você está uma parte mais evoluída e o cara levanta a mão e pergunta uma coisa, para você aquilo já não é mais segredo, né? Sabe o que eu acho legal, Luiz? Lembra, aquele momento de volta para... Né? De volta tudo é do tempo? Tudo é do tempo. Se eu for pensar agora, a quantidade de pessoas que eu já fiz mentoria e não tinha esse nome... Então... Por quê? Que fale, Emerson, é verdade. Porque assim, vamos lembrar... Mas nós dois mesmo, né? Quantas vezes a gente ficava aqui tomando cerveja, não, mas aí ficava discutindo de ações, de Love Burger, o que ia fazer no dia do não sei o que e tal. Mas só que isso aí era uma beboria, sei lá o que a gente fazia, né? Bebidaria. Bebidaria, não sei. Mas assim, faculdade, a quantidade de alunos que no pré-aula, no intervalo, no pós-aula, sempre chegavam na gente, professor, tô com essa dificuldade, o que você me orienta? E às vezes é sempre o mesmo até chegar e falar assim, viu, nossa, evoluí nisso, e agora? E a gente numa boa, porque faz parte, quem gosta de ensinar, tem prazer nisso. Então,
você ficar ali 10 minutos com uma pessoa falando aquilo que você já viveu e fazendo uma pessoa se sentir melhor, pra gente é gosto, né? Então, quantas mentorias a gente não fez, né? De repente, um aluno até querer pagar alguma coisa, professor, vou te pagar uma cerveja, não precisa, tal. Mas guarda isso como ensinamento. E hoje é um mercado que já existia lá atrás. Né? As profissões evoluíram, né? O conceito de liderança e de ajudar as pessoas foi evoluindo, daí surgiu o coach, né? Para você conseguir conduzir isso para ter uma técnica, e depois desmembrou isso em mentoria, né? Mas que sempre existiu, porque gente boa sempre teve, e gente querendo compartilhar sempre teve, e gente interessada em receber uma informação. Tanto que o maior conceito que tem de mentoria é encurtar caminho. Por que eu preciso de um mentor? Claro, porque assim, ele vai me trazer esse periqueirinho. O Luiz estava falando, inclusive, da consultoria agora. De restaurantes. Inscreva-se, tá? vai ter, ó, link aí embaixo. Link embaixo aqui, hein? Por que a pessoa vai te procurar? Exatamente por isso, porque assim, você vai encurtar vários caminhos que você, com muita dificuldade que você teve, que talvez ela não vai ter. E quando eu procurei o Emerson, é porque assim, eu precisava da condição de alguém que tivesse mais experiência e até soubesse mais que eu, porque eu não posso ser a pessoa no lugar que sou a que mais sabe. Sim. Exato. Se eu sou essa pessoa, tem alguma coisa muito errada, né? E nem eu vou sair daqui desse podcast, desse bate-papo, muito diferente do que eu entrei, com muitos insights, com coisas que eu nunca tivesse parado para pensar, ou não tinha olhado dessa forma. Então tem isso também. Eu acho que a pessoa, quando ela procura a gente para mentoria, é porque ela realmente, assim, entende que você é uma pessoa já conhece do mercado, especialista naquilo que você faz e que ela pode te ajudar. Já doeu em você. Já doeu, exato. Já sabe que você percorreu e, cara... Na verdade, vamos traduzir naquela frase, né? Existe aquela frase, você aprende pelo amor, você aprende pela dor. E quem procura um mentor é que quer aprender mais pelo amor, pela dor do outro, né? Exato. Então, acho que é bem isso. Exato. Mas você sabe que esses dias eu estava pensando, não sei se a Mari concorda, porque a Mari também vive esse universo de fazer mentorias, né? O mais difícil da mentoria não é você falar, é outra pessoa ouvir. E esse é um desafio. Por quê? A pessoa, às vezes, ela te contrata, e ela te contrata porque, ou primeiro porque está na moda, né? A pessoa, porque hoje está na moda ter um mentor, então... Poxa, é legal você ter alguém acompanhando. E você fala assim, olha, esse aqui é o mentor e tal. E segundo, porque às vezes ela busca alguém para validar a ideia. Então ela não quer alguém que confronte e que de repente fale o contrário. Mas assim, não, vou ter um mentor aqui, porque se eu tiver... Às vezes é uma pessoa mais indecisa, e se eu tiver alguém que vai falar o mesmo que eu já penso, ou que vai me incentivar, eu posso tomar a decisão sem muito peso na minha mente. Só que daí, na verdade, a pessoa não está contratando um mentor, está contratando um colega de luxo. Porque também não é amigo. Se fosse amigo, não é fácil um psicólogo. Não, está contratando um colega de luxo. Por que é um colega de luxo? É alguém que tem interesse no que você tem para entregar, no caso é o dinheiro, e que de repente só vai validar ali. Cara, faz. Muito legal. E não, e o papel do mentor é justamente falar assim, viu, você tem que melhorar nisso. Isso é que você tem que conduzir. E nem todo mundo, né, Mari? Acho que você vive isso, nem todo mundo está preparado para receber isso, né? Não. Principalmente na área digital, que as pessoas chegam cheias de vícios. E chegam cheio de vícios, cheio de curso, assim, cheio de ideias que elas aprenderam em cursos, muitas vezes, de pessoas que não têm a experiência mesmo da coisa, tem muito, sabe muito, mas também não vivenciou. E o mais legal mesmo, acho que da mentoria é isso, é essa provocação que você faz, quando você vai lá e cutuca o cara, assim. Ele já tá achando, ele quer mesmo essa pessoa, que vai só validar aquilo que ele já tá falando. E você vem e mostra pra ele que não é por ali. Não que tá errado, não é isso, mas que assim, quando você provoca e depois quando você vê que a pessoa realmente ouviu, colocou em prática, nossa, olha, pra mim já vale, assim, a vida. Porque muita gente não sabe ouvir mesmo. E também, começando a trabalhar a mentoria, eu também aprendi a ouvir mais. A realmente ouvir as pessoas da forma que elas querem ser ouvidas. Então, acho que assim, é um caminho ainda novo para mim, mas é um caminho que eu não me vejo deixando muito gostoso, tão de lado em pouco tempo, não. Embora eu seja uma pessoa que muitas vezes algumas coisas vão me cansando, eu falo, não, tá na hora de eu já começar a correr atrás de outra coisa, que isso aqui não tá mais
Só que não tá mais nisso que fazendo brilhar o olho. Mas a mentoria eu acho que ainda é um caminho que, justamente por essa satisfação de você saber que a pessoa tá conseguindo colocar em prática aquilo que você tem como experiência. Falar, poxa, Tem um êxito, que bom, né? Ele não vai passar por metade das coisas que eu passei. Né? Se eu tivesse alguém lá atrás que tivesse... Porque isso também, lá atrás eu aprendi muita coisa na marra. Eu não tinha alguém para... Hoje sim, eu tenho muitos parceiros, pessoas com quem eu compartilho informação, curso e tal, e ideias e projetos. Mas lá atrás eu não tinha. Então, assim, eu me sentia muito sozinha muitas vezes. Eu falava, que adianta eu estar andando nessa reta, por esse caminho, mas as pessoas não acreditam nele, e eu vou conversar com quem sobre isso? E a gente tem que acabar se cercando, né, de pessoas que são empreendedoras também. Porque se a gente segue pro rumo de empreender, se você ficar na mesma vida de antigamente, né, com amigos que não empreendem, que só reclama do trabalho onde tá, e que só faz isso aqui, isso é difícil, né, você... E o empreendedor ele sempre arruma uma dor de cabeça, né, que você falando, né? Porque começa a ficar assim, aí eu já começo a ficar inquieta, a gente já quer arrumar mais uma dor de cabeça, né? Quantas mais tiver, parece que não pode ver um probleminha que já quer pegar eles. Porque o gostoso é você fazer um negócio acontecer e a hora que tá rodando ali, você já tá rodando. Aí você quer arrumar outra dor de cabeça, aí você quer rodar, e depois você quer arrumar outra, e vai deixando tudo. Eu acho que o empreendedor, ele pensa que a estabilidade é o silêncio que precede o caos. Né? Verdade. Porque assim, você fala assim, poxa, tem que ter um desafio. Qual é o desafio, né? Então assim, poxa, eu cheguei até aqui, conquistei, e aí? Tá, qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? A gente tem que saber o próximo passo, né? Porque senão a gente esvazia. Falta alguma coisa, né? E eu penso assim, né, Mari, que não é ruim ser inquieto. E não é ruim você ser inconformado. Às vezes o que é ruim só é a cobrança que a gente gera na gente, né? Porque às vezes, né, a gente tem que saber parar um pouquinho, respirar, dar aquela pausa necessária para você mesmo passou por isso aqui, né? Às vezes você tá lá, você vai ver, tá 3, 4 anos sem férias, 3, 4 anos aí que você não tira um tempo para você, que você não consegue oxigenar, e aí você para de ser criativo. Sim, porque aí você entra no processo operacional, né? Exato. Você entrar no processo operacional, que nem agora. É que assim, rapidamente, a entrevista não é minha, né? A entrevista é da Mari. Mas é legal de assim, você... Hoje, ultimamente, eu tô terça, quarta e quinta, são dias que eu não procuro ouvir. Porque aí você fica focado em outras coisas, nas estratégias, nas outras coisas que você pode fazer. E você sabe, eu gosto, porque eu gosto de estar aqui. E é prazeroso quando você faz o que você gosta. Eu gosto de ter contato com o cliente, eu gosto de olhar para ver se as pessoas estão ok. Até porque se você abandonar, fica, o seu negócio... O Love Burger é a cara do Luiz, como o Munarolo é a cara da Mariana, né? Então, assim, eu acho que é importante o empresário, né? Ele tá presente na sua empresa, porque nasceu de você, né? Então tem que ter o teu brilho, né? Mas não pode ficar preso no operacional. Não, e tem outra coisa também. Eu acho que nisso de você tá... eu acho que o principal, para mim, o empreender, é que, assim, o dinheiro nunca pode ser a primeira coisa. Não. Assim, né? Se pensar, empreendendo eu vou ganhar mais. Né? Lê do engano. Senta e chora, porque assim, você vai demorar para ter o retorno, que talvez o retorno que você almejou, mas por outro lado, você está fazendo uma coisa para você, que você gosta, não é para... Você não está trabalhando, se matando de trabalhar para o seu diretor, para o dono da empresa ficar rico. É você com você, né? Então, assim, eu acho que a paixão pelo que a gente faz, que você falou, eu gosto de estar aqui, você sabe que eu imagino que também seja o dia que o bicho pega, né? O dia que o bicho pega, né? Então, assim, porque você entende que, assim, eu valido aquilo que eu gosto mesmo de fazer, quando estou no olho do furacão, quando a coisa está acontecendo. E o mais legal, né? Tem gente que no olho do furacão espana. Por quê? A pessoa, ela pensa o cenário de tranquilidade, não que a tranquilidade... Pô, eu acho que a tranquilidade é legal, né? Pô, se eu estiver ali, céu, mar de brigadeiro, ou céu de brigadeiro, sim, mar calmo,
Mas isso vai fazer bom marinheiro? Não. Jamais. Né? Então a gente precisa ser testado na tempestade, ser testado no mau tempo, para ver se a gente tem, se as nossas convicções são convicções. Exatamente. Né? E às vezes a gente pede tanto, né? A gente pede, não, eu quero cliente, ai meu pai, manda cliente e tal. E, você tá preparado? Porque a hora que vem o olho do furacão, então tá bom, meu filho, você quer cliente? Tó! E aí, o que você faz com aquele monte de gente, né? E é legal, porque você treina, você fala, aí você para e melhora o processo, fala, não, aqui eu errei aqui, isso é importante. Mas né? aí você aprende a delegar, Exatamente, né? só soltar tudo que fica preso. Né? a fazer parcerias, porque é isso sim. também, porque assim, eu aprendi que hoje eu não recuso nenhum projeto, nenhuma oferta. Sim. Eu pego, eu valido ali pro cliente Analisa, que eu faço. chama parceiros. Mas é isso. Tem eu uma tenho que mentorada trabalhar minha com chamada, chamada Mariana. E teve um dia que eu falei pra ela assim, Maria, na verdade eu chamava de Mari. Mari, se a pessoa está cotando com você um projeto, é porque ela confia em você. Ponto. Então ela confia no seu bom gosto, confia na sua inteligência, confia na tua forma de conduzir. Ela não está falando que você tem que estar lá na frente do computador fazendo. Ela não está falando que você tem que gastar energia, horas e horas e horas para produzir um texto, para fazer um layout, para fazer a programação. O que ela está confiando em você é que você é capaz de entregar um resultado que tem a ver com aquilo que a marca espera. Então, tira esse peso de você. Né? E aí nasce o delegar, né? Exatamente. Exato. Que às vezes a gente não consegue, muitas vezes o empresário não consegue expandir ou aumentar porque ele quer não travar delega. todos os processos, Exato. né? Ele Mesma quer coisa. fazer tudo dele, e aí não é Em impossível. algum momento você teve que... Você sozinho você consegue atender quantos clientes? Não, Bem. Não tem como. Não tem como, Você né? não vai 2, conseguir 3. fazer nada direito. E É você igual- vai sacrificar todo o resto. Que embora a gente trabalhe muito mais empreendendo, isso é fato, mas você não vai fazer mais nada, né? E depois, vai ficar claro pra mim, eu penso no outro lado, peraí, mas ela não tem ninguém, alguma coisa tá errada aí. Daqui a pouco ela vai parar de me atender, ou daqui a pouco não vai mais dar certo. Exatamente. Né? E já pensou se você não quisesse ter largado a chapa? Não, eu estaria lá na barra. Assim, não. Aqui o segredo da É isso que casa. eu sei fazer, né? Ninguém faz o Mas blend. na verdade eu acho que não, porque assim, o que eu sei fazer é atender clientes. Eu falo assim, eu gosto de pessoas, diferente de gente que não gosta de gente. Esse tipo de negócio que eu criei é porque é muito atendimento a cliente, é muito cara a cara, é muito perguntar como foi. É muita experiência, né? É muita experiência e é uma satisfação rápida, porque eu sempre trabalhei em marketing, estudei área de marketing também. Então eram projetos longos que demorava para ser reconhecido. Puta, você ficava todo um tempo pro cara, parabéns, cara, legal. Isso quando vinha. Pô, ficava 3, 4 meses. Isso quando vinha um tapinha nas costas. Pô, legal, não vinha uma promoção, não vinha nada. E vender comida é uma coisa muito rápida. A gratificação é tipo, e aí, tava legal? Nossa, que delícia. Pô, já é gratificante, né? Então, mas o meu negócio é que foi pessoas. Eu sempre gostei de gente. Eu gosto também de pessoas e de ouvir e contar histórias. Então, assim, que eu acho que também isso é uma das principais técnicas que as pessoas precisam saber quando elas realmente resolvem trabalhar com marketing digital. Histórias conectam, né? Exato, a gente só se conecta com histórias, né? Desde os homens das cavernas. Desde aquela merda. Então, assim, se a pessoa não souber realmente, não entender que, assim, aquela história pode ser transformadora para quem está do outro lado, né? Então, assim, realmente, quantas vezes eu já comprei, eu falo isso para mentorado, para aluno, para cliente. Às vezes eu tenho esse produto aqui que é até melhor, mas a história desse cara aqui, como ele fantástica. faz, né, como ele chegou nisso, eu vou comprar dele, é o que me convence, né? Então, eu acho que muito isso mesmo, assim, eu assim, até me vejo no futuro aí fazendo, de repente, para outra área, fazendo outra faculdade, justamente porque não consigo ficar muito tempo ali Quieta. eu preciso arrumar um problema, né? Um caos, uma energia caótica ali, mas eu nunca vou conseguir deixar de ouvir pessoas, realmente de estar com pessoas, né? Porque quando eu estive sem pessoas, eu caí em depressão. Foi uma época que assim, eu ficava muito em casa, foi ali Turbilhão de sentimentos. uma bola de neve, mas assim, o quanto me fez mal não estar com pessoas, o quanto realmente essa conexão me faz bem.
E o que é legal, né? Até desse momento mais traumático aí da Mari, é que, por exemplo, pandemia. A pandemia, ela forçou a gente a se encarar, né? Então a gente tinha que se encarar, a gente estava ali sozinho, a gente tinha o social das redes sociais, que a gente sabe que não necessariamente condiz. Para nós um pouco mais experientes, ou para não dizer mais velhos, Ah, meu Deus. a gente tem 43, a Márcia falou que tem 44? Eu ganhei aqui. O Emerson é o mais novinho de todos da mesa aqui, né? Mas enfim, pra gente, acho que foi um pouco mais traumático, porque a gente estava acostumado com mais contato humano e tal. Pra quem era mais jovem, acho que dependendo da idade, né? Mas os jovens, eles já vivem no digital, né? Eles já viviam no digital, então pra eles, não sei se mudou. Sinceridade, pra mim foi sofrido demais, porque eu gosto do contato, eu gosto do olho no olho. Sim. Eu gosto daquilo que... Essa coisa do aperto de mão e olho no olho Acho nunca que foi vai a coisa terminar. e acho que foi a coisa que mais me pegou, de você não poder encostar nas pessoas. Eu também gosto de pegar, de Sinestésica. falar, de abraçar, de assim, até a minha característica lá é a oral, de tipo, realmente de abraço, de pegar. Isso pra mim foi horrível, mas eu tive uma vantagem ou desvantagem. Eu não parei na pandemia, eu trabalhei 3 vezes mais do que eu trabalho hoje, porque o trabalho digital cresceu. E a gente teve, trabalhando na TV, a gente teve que se reinventar, porque tudo passou a ser online, né? Então não tinha mais essa coisa de, vamos fazer vamos fazer uma externa. até lá para fazer uma externa, exato. Não, era tudo online. Então, assim, eu trabalhei muito mais. Então, não sofri essa coisa de ficar... Eu não tive tempo de olhar para mim, na verdade. Porque eu tava com o olho do furacão. Mas de não ter essa conexão, realmente muito ruim. Que é a questão de dar aulas online. É ótimo, facilita a vida, não tem fronteira, né? Eu posso dar aula para quem quiser, porque você está do outro lado do mundo. Mas essa conexão, o tete-a-tete do presencial, de você estar ali com a pessoa, não é o mesmo. Outras coisas, não. Você realmente não se conecta, não consegue captar uma história bacana que rola aquele... A sincronia, uma sintonia mesmo. O nome né? agora, mas uma então, conexão. Assim, você não tem. Sinergia. Né? Sinergia. Então, assim, pessoas precisam de pessoas. Eu acho que é isso. Maria, agora pensando no futuro, né? A gente está falando um pouco do passado e futuro. E como que está o seu momento? O que você pensa para frente? Fazer 48 novas graduações? E aí, o que a Munarolo ou a Mari? Olha, bom, a Munarolo Digital quer crescer, né? Tem planos de estender esse trabalho de mentorias, dos treinamentos, fazer parceria com outros profissionais da área para que eles também possam ali trazer algo para agregar nos treinamentos comigo. Partir para cursos online, né? Porque assim, casa de ferreiro, espeta de pau, né? Ensino todo mundo a fazer, exato, mas na hora de chegar e fazer o meu, eu fico, não, mas espera aí, eu preciso pensar no cenário perfeito, e foi como o Gustavo, né? Eu ouvi ele falando... Kaique. É o Kaique e Gustavo. O Gustavo falou do Kaique. Ah, tá. Do Caíto Maia, aliás. Do Caíto. Né? E também tem muito isso, de que o feito é melhor do perfeito. Tem que fazer, depois a gente aprimora, enfim, a coisa quando estiver andando a gente vê como é que faz. Então, assim, pretendo expandir mesmo com os cursos online que vão me dar outra visibilidade, exato. Eu acho que a coisa tende a crescer mais. Mário, 48 minutos, 49 já. Quase. Tá assim. O tempo aqui voa, você não tomou nem metade da Heineken, tô de olho aqui, quase peguei a dela. Tá quente já. Eu quase peguei a dela, não que eu... Né, ó, a minha já tá sequinha errado, aqui. né? Mas a gente sempre pede, no final das entrevistas, que o nosso entrevistado possa deixar uma mensagem aí pro nosso público, falando por que empreender é legal, por que a pessoa deve olhar para o sonho dela, nesse sonho mais autônomo, e de repente empreender e colocar isso para rodar. Então, que dica que você dá para quem está assistindo a gente? Olha, eu acho que a primeira coisa é você não deixar nunca que ninguém subestime aquilo que você acredita, ou que você, né, tem esse sonho e alguém fale, não, isso não vai dar certo, nossa, você vai fazer o que todo mundo já faz, então, mas você vai fazer com a sua experiência, com a sua bagagem. Então, assim, se você quer empreender, eu acho assim, eu espero de verdade que você consiga colocar o bloco na rua, sabe? Perto do carnaval. Literalmente.
vai, encara, se capacita, assim, procura estar, né, cercado de pessoas que vão te fazer crescer, que vão te ajudar de alguma forma a tornar esse processo não tão doloroso, mas de uma forma mais amorosa e assim, flua, né? E não desista, realmente, não deixa a insegurança, assim, vai ter insegurança sempre. Inclusive, o próprio CLT, ninguém hoje em dia tem segurança de nada. A gente não sabe como é que vai ser o dia do amanhã. Então, assim, não deixe de empreender. Empreenda, se não der certo, você começa de novo, tenta outra coisa, enfim. Tenta começar ali encaixando, né? Tá no CLT, tá com medo de sair, largar tudo. Isso. Começa, planeja, né? Talvez assim, não deixe agora, né? Vai pensando nisso ali a médio prazo. Muita gente faz isso, né? Começa com CLT ou começa a vender um bolo de pote no final de semana. E aí chega uma hora que você não vai mais conciliar. Aí que você não vai mais conciliar. Mas aí você já se sente um pouco mais seguro para isso. E quem tiver oportunidade, obviamente, tiver poder ter um mentor, alguém que realmente, né, tenha mais experiência, que esteja um passo à frente ali para te direcionar, eu acho que assim já vai ajudar muito. É difícil você não ter um sucesso nisso. E fazer algo que você gosta, né? Que realmente te faça ali brilhar o olho, que você fale, não, eu levanto a hora que for, eu vou fazer. Nem dorme, né? Nem dorme se não precisar, e é isso. Show de bola. Boa, Mari. Primeiro agradecer aí você ter aceito o nosso convite. Foi uma conversa ótima, excelente. Já estamos aí com mais de 50 minutos. Passou rapidinho. Foi muito bacana, né? O outro olhar também. Acho que é a primeira jornalista que a gente traz aqui, a primeira pessoa que também é mentora, né? Então é um papo bacana, um papo diferente. Luiz, agradeço aí mais um episódio. Valeu. Quer deixar algum recado para quem quer fazer o nosso... Deixar um recado aí para você que é empreendedor, venha contar a sua história aqui também. Como a gente falou nesse episódio aqui com a Mariana, que foi muito legal, que era a história, ela tá desde os homens das cavernas. As pessoas precisam de conexão. Então, se você quer contar a história da sua empresa, contar como você começou, né, as pessoas às vezes precisam entender a história e falar, poxa, se aquela pessoa conseguiu, por que eu não consigo? Eu também consigo. Então, se você tem uma história dessa para poder ajudar a tirar essas pessoas aí do que tá paradas, né? Venha contar essa história pra gente também. Legal. Agradecendo mais uma vez Mari e Luiz. Muito obrigada, gente. Adorei. Foi muito legal. Olha, o primeiro é que toma comigo, é excelente. Eu tô na água, mas não é porque a Mariana falou, pô, eu tô começando. Eu falei, não, segunda-feira eu não bebo. Ela falou, poxa, tô me sentindo mal. Eu falei, não, é isso. Relaxa, porque é a ressaca do final de semana, então eu tomo água de segunda. E eu só tomo de segundas-feiras, eu não tomo em outros dias. Ou não, o Emerson ele só toma em dias terminados em feira e no final de semana. Só em feira no final de semana. E com essa piada sobre o meu alcoolismo, nós finalizamos mais um episódio do podcast de Pouco em Pouco. Um podcast voltado ao empreendedorismo, mas não pela ótica e pelo glamour de depois que tudo deu certo. Aqui a gente gosta da história real e a gente quer saber toda a trajetória, todos os perrengues que fizeram a pessoa chegar até onde ela esperou ou quase ela esperou. É isso aí, próximo episódio a gente se vê, até mais. Valeu, galera!